Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui de Joinville, da nossa IADJU, que temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior. Na coordenação do departamento da Escola Bíblica Dominical, nós temos o pastor Eliseu Melchior, no qual mandamos um abraço à diretoria da igreja, à diretoria da Escola Dominical, que Deus possa abençoar a todos os nossos pastores. Nós estamos aqui para trabalharmos mais uma pré-aula, a lição número 6, que tem como tema uma igreja não conivente com a mentira. Estamos estudando neste trimestre, terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando aí uma série de lições sobre a igreja primitiva. Já passamos aí por 5 lições, trabalhando como que a igreja surgiu, trabalhando também a questão da igreja modelo, características dessa igreja modelo, né? Trabalhamos também a perseguição, a pregação do evangelho, como foi, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja de amor e uma igreja que sofreu perseguição. E vamos estar trabalhando nesse contexto hoje a questão da mentira, né? Algo que surgiu no contexto ali da igreja primitiva e foi rebatido pelo nosso Senhor, e nós devemos em nossos dias também entendermos que a mentira é algo que não agrada a Deus. Temos bases bíblicas, teológicas para refutarmos a mentira. O nosso texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Esse é nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, a nossa lição tem como palavra-chave mentira. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. O contexto em que se dá essa lição é o episódio de Ananias e Safira, né, sua mulher, que venderam ali uma propriedade e foram entregar parte do valor para os apóstolos. Nós vimos na lição anterior, na lição número 4, que havia uma comunhão, né, uma generosidade, uma fraternidade entre os irmãos da igreja primitiva. Isso o Espírito Santo proporciona em nós, né? E ajudar o próximo, uma igreja que ama, as pessoas que têm prazer em ajudar o próximo. Não fazemos isso para alcançarmos a salvação, mas por termos Jesus em nosso coração, nós temos a alegria, o prazer, a satisfação de ajudar as pessoas. E isto estava implícito na igreja primitiva, eles ajudavam as pessoas menos favorecidas. E, nesse contexto, várias pessoas voluntariamente, como diz ali no capítulo 4 de Atos, versículo 35, vendiam as suas propriedades e entregavam aos apóstolos para que os apóstolos pudessem cuidar das pessoas necessitadas e ajudar o próximo, né? Generosidade. E esse casal, Ananias e Safira, né? Eles fizeram isso também, mas talvez eles pensaram em obter no seu coração uma fama, um desejo de ser aplaudido. Eles combinaram em mentir para o apóstolo Pedro, dizendo que tinham vendido a propriedade por um valor X e que estavam trazendo todo o dinheiro. Então, o problema não é, né, nessa questão aqui, o dinheiro, o problema é a mentira. Eles podiam ter vendido e ficado com o dinheiro para eles, não era obrigado, os apóstolos não obrigavam eles a entregar esse recurso
para a igreja ou distribuiu para os irmãos. Mas eles viram que várias famílias haviam feito isso e caía bem aos olhos do povo, né, essa generosidade, as pessoas se alegravam, gostavam e eles quiseram fazer o mesmo, mas, porém, Satanás entrou no coração deles para que eles pudessem entregar uma parte e, de certa forma, dizer que tinham entregado todo o valor. E aí, o Espírito do Senhor, né, e o dom de discernimento que estava na vida do apóstolo Pedro, fez com que descobrisse essa mentira e eles pagaram com a própria vida, né. Teve uma consequência drástica, morreram ali naquele momento. Isso causou um temor em toda ali a igreja primitiva, em todas as pessoas, né, e eles viram que não é bom, mais uma vez, né, entenderam que a mentira traz consequências drásticas para todos nós. Então, o que é mentira, né? Um conceito aqui, para nós iniciarmos a nossa lição com os professores que estão nos acompanhando, né, você levar para os seus alunos, o que que é mentira? Os dicionaristas, né, conceituam a mentira como sendo qualquer afirmação ou ato cujo objetivo é enganar outra pessoa. Então, nesse aspecto, a mentira é algo intencional, feito com o propósito de prejudicar o outro. Às vezes, a mentira até pode ter um sabor doce no momento, né? Mas no final ela é amargo, porque a pessoa que mente, ela acha que nunca vai ser descoberto, né? Então ela tem aquela sensação que se deu bem, que logrou êxito, que conseguiu enganar o outro. Mas quando a mentira é descoberta, né, porque a verdade sempre prevalece, e aí a mentira traz consequências graves. Nós vivemos em dias, né, que parece que a mentira é algo tão comum, mas nós temos que entender, como cristãos, né, que a mentira é algo terrível aos olhos de Deus. Não podemos aceitar e não podemos, eh, compactuar com a mentira, né, em hipótese nenhuma. Nós temos alguns textos bíblicos, né, para você basear aí a sua lição. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 16, diz assim: "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo", né. Nós temos também Efésios capítulo 4, versículo 25, "Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros". Ó, o apóstolo Paulo trazendo esse ensinamento. Nós temos também Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Salomão fala, né: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite". Nós temos também Colossenses capítulo 3, versículo 9: "Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos". Nós temos também Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: "Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte". Olha só como é grave a mentira. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 15: "Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira". Passei para você aí, né, vários textos bíblicos, base bíblica teológica de como a mentira é algo que Deus não se agrada, é algo abominável aos olhos do Senhor. Nós temos também João, capítulo 8, versículo 44, né, dizendo que Satanás é o pai da mentira. "Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é
próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só como Satanás tem agido nesses dias, né, com esse mal, enganado as pessoas. Hoje nós vemos no nosso dia a dia, né, as narrativas que são criadas. Muitas vezes, eh eh, contos mentirosos, né, e parece que a verdade está em quem conta uma narrativa mais bem elaborada, ou dependendo da sua ideologia, a sua narrativa é a verdadeira, né, a narrativa do outro é a falsa. Mas nós temos que entender que a verdade sempre é uma só, é os fatos que realmente aconteceram ou que estão por acontecer, a verdade é uma só, não são narrativas, não são ponto de vistas, né, como se prega hoje em nos nossos dias. Mas vamos para a nossa lição, feito aí essa introdução, né, trazendo a base doutrinária desse assunto. A lição traz 3 tópicos e nós temos aqui o primeiro tópico, né, o diabo, o pai da mentira, né. Nós temos os subtópicos, que tem o primeiro é da natureza satânica, mentir. O segundo, a mentira como um ardil maligno. E o terceiro subtópico, não superestime o inimigo. Então, é importante nós entender nesse primeiro objetivo, né, que a lição nos traz, pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, ele nos traz aqui um objetivo: apresentar a origem da mentira como estratégia de Satanás. Então, já passei para você vários textos bíblicos como o inimigo, Satanás é o pai da mentira e como ele age. Na igreja primitiva, no contexto, nós vemos aqui que o inimigo tentou de todas as formas barrar a igreja primitiva, né, com perseguições, com tantas coisas. Mas quando ele viu que não estava conseguindo, ele se infiltrou no meio do povo, através de pessoas que não estavam vigilantes, que não estavam cuidando, né, e Satanás entrou nos seus corações. Nós vemos em Atos capítulo 5, versículo 3, quando Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, Satanás entrou naquele momento na igreja primitiva, vivendo ali um avivamento, um Pentecoste, dons espirituais, mas no meio de todo esse movimento espiritual, algumas pessoas permitiram que o inimigo entrasse no seu coração, através, né, da cobiça, através do desejo de ser aplaudido, né, são coisas que brilham nos olhos das pessoas, e o que aconteceu com Ananias e Safira, né, o que motivou eles a mentir? A cobiça, o desejo de obter o lucro fácil, demonstrar algo bom, né, para ser elogiado pelas pessoas, eles viam acontecer isso com os outros, demonstrar generosidade, mas uma generosidade falsa, porque eles não queriam entregar todo o dinheiro, queriam reter parte dos bens, né. Isso se chama hipocrisia, e tudo isso levou a eles a cometer esse pecado. Uma pergunta que é importante nós meditarmos nesse momento: o que leva uma pessoa dentro da igreja, dentro de um ambiente espiritual, né, dentro de um ambiente de comunhão, conhecendo a palavra de Deus, a mentir? Muitas vezes é falta de vigilância, falta de oração, né, falta de prudência, e são coisas que nós precisamos estar atentos. Vigilantes e sempre atentos para que o inimigo não venha colocar em nosso coração cobiça, desejo por fama, desejo por crescer, né, prosperar, e muitas vezes usam do pecado da mentira para alcançar os seus objetivos. Então nós aprendemos aqui nesta lição a cuidarmos o nosso coração, né. Foi isso que aconteceu aqui no subtópico número um. O subtópico número 2, a mentira como ardil maligno, né. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir,
mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Olha só, eles não foram obrigados, né, eles agiram livremente, espontaneamente, decidiram mentir. Isso é algo que deve ser ficar bem claro para os nossos alunos, né, para você, eles decidiram mentir. Tanto é que você vê no contexto que houve um acordo entre eles, houve uma comunhão, né, eles premeditaram. O mesmo valor, vamos falar o mesmo valor, vamos mentir do mesmo jeito, eu vou primeiro, depois vai você. Ou seja, houve um acordo, uma união entre eles. Como é bom quando há uma união para fazermos as coisas boas, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Mas neste caso, houve uma união, um acordo entre eles para fazer algo errado, né? E não estavam enganando apenas o apóstolo Pedro, estavam enganando o próprio Deus, né. Então Satanás plantou no coração esse engano. Em Efésios, capítulo 4, versículo 27, Paulo nos adverte: "Não deis lugar ao diabo", que possamos, estarmos atentos, né, revestidos do Espírito Santo e não dar lugar para o diabo. Que esse pecado da mentira não tenha lugar na nossa vida em nenhum momento. Muitas vezes, parece que se nós contarmos a verdade, vamos ter um prejuízo, mas na verdade é o contrário. A mentira que traz um prejuízo grave para as nossas vidas. Nós precisamos, eh, estar atento, não deixar que o inimigo entre em nosso coração com coisas, com pensamentos, e tudo começa, né, nós aprendemos que tudo começa num pensamento, depois no desejo, né, um deleite por alguma coisa, e aí vem o consentimento. Mas nesse processo do pensamento, nós já devemos repreender e não cairmos na cilada do inimigo. Amém? Você está gostando da lição? Coloque aí nos comentários da onde está nos acompanhando, se está servindo de bênção, de edificação para a sua vida, né? Que você possa também compartilhar, enviar para outras pessoas, outros irmãos, colocar nos grupos da sua igreja, e assim você estará também divulgando a palavra do Senhor a outras pessoas. O terceiro subtópico trabalha aqui: não superestime o inimigo, né. Tem muita gente que fica flertando, fica brincando com as coisas de Deus. Lembra de Sansão? Sansão ficou brincando com o pecado, né. Foi mentindo, foi enganando ali, né, com Dalila, Dalila enganando ele, foram brincando até a consequência drástica, final, aonde ele perdeu a graça de Deus, perdeu a sua visão carnal e espiritual também, e quando ele achava que tinha força para vencer os filisteus, o Espírito Santo já não estava mais nele. Então não, cuidado, não brinque, não subestime o inimigo, né, mas esteja sempre firmado na palavra de Deus, firmado nas armaduras, né, que nos protege de cairmos nesse mal. Efésios capítulo 6 versículo 11 é outro texto que você pode usar com seus alunos, né, "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo", inclusive a cilada da mentira. Não seja enganado a estar praticando a mentira. A mentira é um vício terrível. A pessoa que tem esse vício muitas vezes não consegue se libertar, a não ser uma obra do Espírito Santo na vida dela, tá bom? Se você tem esse problema, peça ajuda, ore, né? Busque do Senhor força para vencer a mentira. Desde uma mentirinha, às vezes inofensiva, né? Que muitas vezes a gente acha que a mentiria é inofensiva, mas vai criando problemas, vai criando raízes e vai se aprofundando até coisas graves e vai nos levar à destruição. Essa é a advertência da palavra de Deus para nós hoje. O segundo tópico trabalha o cristão e a mentira. O cristão e a mentira.
E o nosso objetivo desse segundo tópico é mostrar que mentir é uma escolha moral e o crente deve rejeitar. O crente deve rejeitar. Então nós temos aqui 3 subtópicos: mentir é uma escolha, né, o segundo, atraídos pela mentira, e o terceiro, mentir tem consequências. Como eu disse no início da nossa lição aqui, parece que é algo que está impregnado na sociedade, né. As pessoas mentem no serviço, mentem na família, mentem em tudo que é lugar. Mas o cristão que preza pela palavra de Deus, o cristão que tem uma vida de oração, de comunhão com Deus, ele deve tirar da sua vida, ensinar os seus filhos, né, a serem verdadeiros. Recompense a verdade. Muitas vezes, né, quando a gente pergunta para um filho: "Você que fez isso?", a tendência é: "Não, mentiu", colocar a culpa no outro, né. Procure a verdade entre eles e quando a verdade vier à tona, recompense, para que eles entendam que a verdade vale a pena. Amém? Vale a pena sermos verdadeiros em todos os lugares. Mentira é uma escolha, então, um fato fica evidente em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isto fica ainda mais claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. A questão aqui não é se eles deveriam dar ou não, a questão é a mentira, né. Por que que eles mentiram? Se eles não entregassem nada do dinheiro, estava tudo certo, né. Não era obrigado eles fazer isso, mas como eles desejaram fazer isso, eles deveriam ter falado a verdade. Ou se eles chegassem para Pedro e disseram: "Ó, nós vendemos por tal valor, mas uma parte nós queremos ficar para nós e outra parte nós vamos doar". Estava tudo certo, né. Deus ia se agradar também da atitude deles e não teriam sofrido as consequências. Mas o problema é que eles quiseram mentir, né. Então o problema aqui foi a mentira, e a mentira foi algo que eles escolheram, né. Eles decidiram fazer isso, tanto é como já mencionamos aqui, né, houve, uma premeditação entre eles, nós podemos destacar aqui, eles se uniram para mentir, né, e também não pensaram nas consequências. Às vezes, quando tomamos decisões precipitadas, não pensamos nas consequências. E quando as pessoas mentem, também não pensam nas consequências, né. Só pensam no momento ali, no prazer, na naquele momento, e se dá bem naquela hora. Nunca passa pela cabeça de serem descoberto ou de que a mentira seja descoberta. E aí que está, muitas vezes, o problema, porque sempre a verdade aparece, né. O segundo subtópico, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Zafira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. Então, eles tomaram a decisão por escolha deles. O livre-arbítrio, né, que Deus coloca para todos nós. O livre-arbítrio, eles decidiram mentir, eles decidiram fazer aquilo. Talvez não pensaram, né, no que poderia acontecer, nas consequências, e as consequências foram duras, foram drásticas, até para trazer um ensinamento para a igreja, né, a igreja estava iniciando, um movimento espiritual, um né, dons espirituais, então Deus tratou o problema na raiz do problema, até para mostrar para as outras pessoas e para nós hoje, que não devemos fazer essas coisas, não devemos mentir para ninguém, né, e muito menos nas coisas de Deus também. O terceiro subtópico, mentir tem consequências, né, e o comentarista traz aqui: "Ao agirem assim, eles não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência". Me chama a atenção isto.
né. Como é possível uma pessoa estar no meio de uma igreja avivada, alegre, muitas vezes estar mentindo? O o tópico número 2 ele trata justamente isso, a mentira dentro da igreja, dentro do nosso ambiente, né, que o tópico é "O cristão e a mentira". Nós estamos tratando da mentira fora, né, como um mal da sociedade. Não, estamos tratando da mentira dentro da nossa casa, da nossa igreja, né, dos ambientes aonde muitas vezes o Espírito Santo está agindo. Por que que acontece isso? Acontece isso porque muitas vezes as pessoas estão ali num lugar, mas não permitiram que o Espírito Santo mudasse o seu coração. Ainda há resquícios, né, do velho homem, não houve uma mudança total. Então, dentro de um ambiente, dentro de uma igreja, nós temos pessoas maduras, temos pessoas espirituais, mas temos pessoas novas, temos pessoas que ainda não se converteram, temos de todos os tipos de pessoas. Nós temos que ajudar os mais fracos, os mais novos, né, e aqueles que são mais fortes, ajudar, orientar, aconselhar, ensinar através da palavra, como estamos fazendo aqui nessa escola dominical, ensinando, dizendo as bases bíblicas, a consequência, o prejuízo da mentira para a família, né, para o trabalho, para todas as áreas, para a vida espiritual o problema da mentira. Então nós temos que ensinar, orientar, ajudar, para que as pessoas entendam, né, a importância de ser fiel a Deus. Outra coisa que eu destaco aqui nesse segundo tópico é os dons espirituais. Como é importante liderança da igreja, obreiros, buscarem os dons espirituais. E aqui no caso, o dom de discernimento, que Deus deu ali a Pedro, né, naquele momento, em revelar, em demonstrar o que estava oculto e vir à tona ali e ser tratado o caso, ser tratado o problema, para que o pecado não ficasse germinando dentro da igreja primitiva. Como eu disse, Satanás muitas vezes, ele tenta de várias maneiras impedir a obra. E quando ele não consegue se opondo diretamente, ele se infiltra. Foi o que aconteceu nesse caso aqui de Atos capítulo 5. Ele se infiltra através de pessoas que não estão em vigilância, não estão orando, não estão buscando, e através dessas pessoas ele se infiltra e entra no meio da igreja trazendo problemas, trazendo divisões, contendas, coisas que Deus não se agrada, né. Então nós precisamos ter como líderes, como obreiros, como professores, né, o dom de discernimento para discernir e através do Espírito Santo estar corrigindo e trabalhando para que a igreja continue sendo santa, para que a igreja continue crescendo, salvação de almas, batismo no Espírito Santo, cura divina, libertação, que era como a igreja, primitiva estava crescendo e prosperando e sendo abençoada por Deus, né. Foi tratado o problema, o pecado foi descoberto, foi tratado e a igreja continuou fazendo a obra do Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. O nosso terceiro tópico, lembrando a você que o nosso vídeo aqui, né, não é uma lição propriamente dita, porque não substitui a lição ali juntamente com o seu professor, na sua igreja, é apenas um subsídio, alguns subsídios, alguns comentários a mais para você, professor, você que nos acompanha, também ter ali, alguns recursos a mais. Que você já tem a revista, né, você pode ler a revista várias vezes, o livro-texto e também este vídeo que serve como subsídio para você, tá bom? Não deixe de estar domingo a partir das 9 horas da manhã na sua igreja, aprendendo ainda mais ali com o professor cheio do Espírito Santo sobre este assunto. Terceiro tópico trabalha a igreja que repele a mentira, né. Esse terceiro tópico, o comentarista nos deixa o objetivo que devemos alcançar aqui, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade. Ou seja, a igreja não pode tolerar, né,
A igreja não pode tolerar o pecado, seja qual for o pecado, mas no caso, estamos tratando aqui da mentira. Não podemos tolerar esse pecado da mentira. "Ah, mas é tão comum, pastor, mas todo mundo faz, é uma mentirinha". Não podemos. Aprendemos hoje que é um pecado que Deus repele, né, que Deus não se agrada. Então, nós, como igreja do Senhor, não podemos tolerar. E aqui trabalha uma igreja temente e uma igreja forte. A igreja que não tolera o pecado da mentira é uma igreja forte, é uma igreja, né, que tem os seus dons espirituais ativos, é uma igreja que cresce, é uma igreja que tem salvação de almas, milagres, batismo no Espírito Santo. Agora, onde há hipocrisia, mentira, divisões, o Espírito Santo não trabalha, o Espírito Santo não opera. Amém? Então nós precisamos ser essa igreja que repele a mentira, corrige, ensina, não tolera em hipótese nenhuma. Nós vamos ver aqui a palavra temor, né? Em Atos capítulo 5 versículo 11 fala que havia temor depois que aconteceu esse caso. Ananias, Safira morreram, né? Houve um temor generalizado na igreja, porque eles viram que não poderiam brincar com as coisas de Deus, brincar com o apóstolo, o brincar com ninguém, né? Em mentir, enganar, não poderia, não cabe na igreja essas coisas. Então houve um temor. O que que é temor? Né? Temor não é ter medo, temor é uma reverência, um respeito, entendendo que Deus conhece todas as coisas, entendendo que Deus vê todas as coisas. Nós podemos esconder alguma coisa de alguém, né? Mas de Deus não. De Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e aqui houve esse temor na igreja primitiva, né. E o julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Talvez as pessoas percam, né, muitas pessoas por aí, percam o temor das coisas divinas, o temor do sagrado, e brincam com as coisas de Deus, mente, muitas vezes até para o povo, mente, e aí acham que nunca serão plotados ou acham que, Deus não está vendo. Né. Mas Deus, mesmo sendo um Deus misericordioso, ele é um Deus também justo, é um Deus que ama, é um Deus que é justo, é um Deus que tem misericórdia, mas também vai tratar com as pessoas, né, quem está enganando, quem está vivendo uma vida fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, é essa lição que tiramos aqui no terceiro tópico. Né. E uma igreja forte, mais uma vez Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 5 versículo 12, né. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais, que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. E o comentarista coloca aqui uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual, é que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio e torna-se inoperante. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa igreja, né, e possamos ser essa igreja forte, que ama, né, que ajuda, que ensina, que tem os dons espirituais ativos, que não tolera o pecado, não tolera a mentira, né. Há uma disciplina espiritual, a disciplina não é para matar ninguém, né, a disciplina é para corrigir, amém? A disciplina é para corrigir. Então, quando há uma disciplina, há uma correção, e aí todos nós crescemos, toda a igreja
é santificada, porque houve uma correção. Esse é o nosso terceiro tópico da nossa lição, né, eu quero deixar aqui para você também, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Anote aí, para você também trazer para os seus alunos, que diz assim: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Amém? Que possamos, então, resistir à tentação, muitas vezes, de mentir, de enganar, de tirar proveito de alguma situação. Não, mas que possamos falar a verdade, viver a verdade, que a nossa adoração seja verdadeira, não apenas para demonstrar um estereótipo, né, uma adoração falsa, porque Deus está vendo, ou para ter alguma vantagem eclesiástica, ou alguma coisa, alguma outra. Não, seja verdadeiro, porque Deus conhece o seu coração, o meu coração, então precisamos ser verdadeiros. Eu quero encerrar trazendo aqui também que o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, nos traz alguns casos emblemáticos, né, que no livro texto tem. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, nós temos o primeiro caso ali, que Satanás mentiu para Eva ali, né, quando Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo 17: "Certamente morrerás", se da árvore ali, e Satanás vem e diz para ela: "Certamente não morrereis." O que que Satanás estava fazendo? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Estava distorcendo a palavra e mentindo ali para o nosso primeiro casal, Adão e Eva. Né, o segundo caso que nós encontramos na Bíblia sobre, mentira, né, e às vezes algumas pessoas distorcem, que é lá o de Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 2, que o Senhor mandou Samuel ungir a Davi, né, e ele perguntou: "Mas como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará." Então o Senhor disse, olha o que o Senhor disse: "Toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor." O Senhor estava dizendo para ele, Deus não estava dizendo para ele mentir, né. Deus estava dizendo para ele falar apenas que veio sacrificar. Não era para contar tudo o que ele ia fazer, porque senão a vida dele estava correndo risco. Então é importante a gente entender esse texto, porque na Bíblia não há contradição, né, não há contradição. Outro texto importante de nós mencionarmos aqui sobre a mentira é as parteiras hebreias. Você encontra esse texto lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 19. O nome de uma era Sifrá e a outra Puá. Elas receberam a ordem de Faraó de matar todos os meninos. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 20. E elas não mataram, elas desobedeceram, né. E aí quando o Faraó pergunta para elas: "Por que que vocês não mataram? Por que que vocês não seguiram?" Elas mentiram, né, elas criaram ali uma outra explicação, para não falar a verdade. E Deus não matou elas, mas não é que Deus não matou elas por causa que elas mentiram. Aqui nós temos que entender o seguinte: havia 2 leis, né, uma lei de Deus, que diz: "Não matarás", e outra lei do faraó, que diz: "Matarás." Quando há um choque de leis, nós ficamos sempre com a lei maior, né. Qual que era a lei maior? A lei de Deus. E elas preferiram obedecer a Deus, não matar os meninos hebreus ali e desobedecer a Faraó. Então Deus se agradou da atitude delas, porque elas resolveram obedecer à lei de Deus. Amém? Então não há nenhuma contradição aqui, não há nada que justifique o que Deus aprova é mentira. Deus se agradou da verdade, da sinceridade do coração delas para com Deus. Outro caso é de Raabe, né. Raabe também teve os espias ali, se esconderam, e ela mentiu, que eles já tinham ido embora e eles estavam escondidos, né. Outra coisa também, havia 2 leis, se ela falasse a verdade para os soldados ali, com certeza iriam matar aqueles espias, né. Então ela preferiu agradar a Deus, confiar, ter esperança em Deus e proteger os homens que estavam ali a serviço de Deus,
e ela foi abençoada também, ela e a sua família, tá bom? Concluindo assim, chegamos então ao final da nossa lição e nós vemos aqui na conclusão que diz assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. Nós podemos até viver uma vida de aparência, de falsidade, de hipocrisia por muito tempo, mas um dia nós vamos ter que prestar conta perante Deus, porque não conseguimos esconder de Deus. Ele conhece todas as coisas. Meu conselho: seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que ajude, seja uma pessoa que ame, mas seja verdadeiro, né? A sua adoração, o seu culto, o seu louvor, junto com a sua família, junto com seus líderes, seja verdadeiro e Deus estará sempre te abençoando e você estará cada dia mais debaixo da proteção e da direção de Deus. Amém? Deus abençoe. Ficamos por aqui. Não esqueça que todas as sextas, a partir das 21 horas, nós temos o programa EBD em Foco na 107,5 FM e você é o nosso convidado especial para estar sintonizando, ouvindo as nossas lições também da Escola Dominical e vá com a sua família a uma igreja mais próxima da Assembleia de Deus e se matricule e seja um aluno da escola dominical. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.